Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo num pano novo em uma roupa velha, porque o remendo puxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentaram. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos. E assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, concebida sem pecado original. Nossa Senhora do Carmo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. São Bento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciou-se ontem a novena de Nossa Senhora do Carmo. Se você quiser rezar comigo, só entrar lá no meu canal ou no YouTube, escrever Padre Antônio Marcos, novena de Nossa Senhora do Carmo. Você acompanha diariamente em sua casa a novena de Nossa Senhora do Carmo e também a de São Bento, que já estamos rezando. Você que está em casa, ouve essa homilia, dê um like, inscreva no canal e também faça um comentário para que esse canal seja relevante e edificar a vida de alguém. Amados irmãos, queridas irmãs, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo. Aqui tem três gerações de discipulados. O primeiro, Deus Pai, que enviou os profetas, os patriarcas, como Abraão, que nós estamos vendo, e o último da profecia, que é João Batista. Agora o tempo já está pleno. Jesus se encarna. A plenitude dos tempos, Nosso Senhor se encarna. E a prática do jejum é incentivado sempre para organizar a nossa vida diante de Deus Pai, as profecias e o próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É uma aliança que Deus faz com todos os povos. A pergunta em que um fariseu fez aos discípulos de Jesus, os discípulos de João aproxima-se e fala para Jesus da prática do jejum. Por que essa pergunta? Porque João incentivava muito o jejum para mortificação e de esperar Jesus. É um jejum da espera. Vem, Senhor. Então, alguns discípulos de João faziam o jejum, mas faziam com mais amor, com mais generosidade. E quando Jesus está presente, e ele é dado como esposo,
Não o noivo, o esposo. E quando o esposo está presente, não se faz o jejum, porque a gente vai contemplar o próprio esposo com os seus ensinamentos e principalmente a sua pregação para falar o que é o reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Então Jesus aponta tudo que é o reino. E por isso que no dia do esposo a gente não jejua. No domingo é o dia que o esposo está com sua esposa. Não durante a semana ele não está, mas é o dia da ressurreição. É o terceiro dia, o primeiro da semana. Então no domingo não se faz o jejum, porque o esposo está com a esposa. Mas durante a semana aconselha-se muito bem o jejum. No caso, alguém que queira e deseja com generosidade até no domingo, por que não? Mas o jejum deve ser feito, principalmente a sexta-feira. Por que a gente faz jejum? Oferecer aquilo que nós mais gostamos a Deus. Isso é sacrifício. A gente oferece aquilo que a gente ama a Deus. Oferecer a carne, abster-se da comida, para você dizer não nas pequenas coisas. Quando vir as grandes tentações, você dizer não. Você vai adestrando o seu corpo. O seu corpo, que é a carne, a concupiscência, que é voltado ao pecado, às coisas do prazer. Então você vai direcionando. E uma das formas é mortificar a carne. Alguém que tem problemas, por exemplo, com a castidade, é importante que se faça mortificação na carne, porque é um problema da carne. Alguém que é orgulhoso, já é um problema na alma e por meio da via intelectual. Então é necessário vigiar na oração. E quando tiver alguma provação em que você for orgulhoso, você saia da situação, fugir da situação, orar e vigiar. Nosso Senhor dá o jejum como remédio. Mas todas as religiões cristãs e todas as outras não cristãs também faz uso do jejum. Mas o nosso sentido do jejum é unir-se ao esposo. Nos mortificar e unir ao esposo. Então você retira aquilo que você mais gosta e entrega. A prática do jejum é boa, mas o que você precisa fazer é uma oração antes de fazer o jejum e entregar. Qual é o propósito? Nós vamos entrar já na quaresma de São Miguel. E é necessário a gente entender que a gente tem uma intenção e a entrega dessa intenção. Porque a gente faz o jejum, quem tem prática das sextas-feiras, faz automático. Nós não podemos fazer as coisas automáticas. É diante de Deus e oferecer. Por quê? Deus quer mudar o nosso interior. E é isso que Ele quer mexer. O interior, não o exterior. O exterior nos engana. Portanto, depois Nosso Senhor vai falar do jejum e dar um outro exemplo. A roupa velha, o remendo novo. E depois vai falar do vinho. Por que Jesus está dizendo aqui, dá esses dois exemplos? Porque aqui ainda não tem paixão. Aqui Jesus ainda não deu a eles, não ordenou os discípulos como bispos. Aqui não tem o Espírito Santo ainda. Então ele está conhecendo parcialmente. Lembra de ontem da conversão de São Mateus? A conversão é radical. Venha, ele vem, ele deixa tudo, aí ele começa a aprender e a modificar todo o seu ser por uma maneira radical, rápida,
objetiva, eu deixo e começo a seguir. É uma vida nova. Ainda não tem a plenitude da revelação neles. Não ordenou e não tem o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, ainda falta elementos para você ser novo. Sereis novos, aí compreendeis o que eu estou dizendo. Aí nunca mais vocês irão cair, quando vier o Espírito da verdade. A plenitude que eu darei, os dons do Espírito, a sabedoria eterna. Por isso que eles são ainda semi-novos. Eles disseram sim. Como nós dizemos sim diário. A conversão é um sim diário. Mas nós somos um vaso em que o Senhor vai nos modelando na mão do oleiro até a nossa morte. Aí sim, já estamos prontos a nosso Senhor. Mas enquanto isso, a conversão ela vai vindo aos poucos. Por isso que Deus vai nos moldando, me dando o novo. Porque ainda estamos com as coisas velhas. Há dois tipos de conversão. Um é a conversão moral. Eu deixei o pecado, eu deixei as drogas, eu deixei isso, eu deixei aquilo. Aqueles que estão no pecado mortal, eles vão deixar isso, é uma conversão moral. Depois nosso Senhor vai mudando a mentalidade, a metanoia. Vai mudando a inteligência, porque a gente tem os conceitos, a gente tem uma prática que se tornou um vício. Aí Jesus vai nos tirando até transformar vidas novas, ligadas ao esposo. A primeira leitura nos lembra muito bem Isaac, que é o filho de Jacó, da promessa e da aliança. Ele já aqui já está velho, ele não enxerga direito. E ele pede ao seu filho mais velho, Esaú, buscar uma caça para que ele possa abençoar. Ele pede. Mas a esposa de Isaac, isso mesmo, a esposa de Isaac troca. Enganou, já estava para ele receber a bênção. Fez uma malandragem. Só que Deus não viu essa malandragem, essa mentira. Deus usa de elementos não santos para transformar em coisas santas. Jacó suplemplantou o seu irmão e tomou a bênção. Mas Deus olhou, vou fazer desse algo errado algo melhor e novo. Deu a bênção e depois Jacó vai ser pai de muitos filhos, vai ter uma terra, uma descendência. O que quer dizer desse texto bíblico? Quando a gente aparece uma doença, para nós uma desgraça, parece que não tem fim, parece que já acabou, quando a gente quer desistir, Deus tira algo bom daquilo que a gente acha que está ruim. Deus faz isso. E Deus fez no passado e faz hoje. Deus fez isso com Nossa Senhora. O mundo, naquela época eu olhava para Nossa Senhora e dizia, mas quem que é essa mulher? Deus foi lá e olhou aquela pequena serva, filha de Sião, e fez grande. Olhou para São José. O que é São José? O que São José poderia dar e contribuir para o grandioso Deus do ouro e da prata? Mas escolheu a pequenez para transformar-se grande e confundir os
soberbos. Deus quer utilizar da nossa pobreza, da nossa miséria, para nos transformar em grandes. Os fariseus, de novo, querendo ser ritualistas e colocar Jesus dentro de um molde. E Jesus quebra. Quando a gente percebe que a gente está sendo religioso e não está sendo filho de Deus. Quando, ao sair de casa, nós nos preocupamos em ficar horas e horas no espelho e não se preocupa com a pregação. Quando nós estamos se tornando religiosos, quando a gente participa de todas as atividades da igreja, e muito bem feitas, dá o seu tempo para Deus, para o dízimo, cuida de todas as atividades, mas não cuida da sua família, de você e dos seus. Quando você está se tornando religioso, quando você não é tolerante com os seus pecados, tolerante com os pecados de sua família, mas intolerante, não perdoa o pecado do teu irmão. Quando você é religioso, quando você faz uso de pagar o dízimo, está muito bem, suas contas em dias, mas não tem a capacidade de dar esmola ao mendigo, ou trata mal os seus funcionários e trata mal quem é menor que você. Aí nós somos velhos, numa aparência de novo. Cuidado para não ser hipócrita. Aqui dentro ser bom, lá fora ser velho, se comportar como os fariseus hipócritas. Seja novo. O Evangelho e a vida com Jesus é nova. Queira o céu, queira a santidade. Padre, tudo que o senhor falou é muito bonito, mas é difícil. Vou responder aquilo que uma senhora disse a São Tomás de Aquino. Frei Tomás, o que eu faço para viver a santidade? Ele respondeu, queira a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.